Estamos de volta recebendo hoje Yuri Capelato, psicólogo, um grande colaborador e amigo aqui do Mulher.com, trazendo mais uma pauta sobre comportamento, né, Yuri? Sobre vida, vivência, amadurecimento. Hoje a gente fala um pouquinho sobre essa questão da gente fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Os pais, na hora de educar os filhos, como é que eles podem passar também essa questão da compaixão que a gente conversou tanto, a própria empatia, pensando no lado positivo, na prática, como a gente pode fazer essa autoavaliação e melhorarmos como adultos conscientes e como conscientemente e racionalmente a gente pode passar isso para as crianças, Yuri? Olha, a gente tem que começar esse ensino desde muito pequeno. A criança com 1 ano e meio desenvolve a linguagem, ela começa já a ter o relacionamento com as pessoas. E aí é uma fase que a gente fala que a criança é bem narcísica, isso é normal. Então ela fala que tudo é meu, não quero, não está brincando com o brinquedinho. Você fala de dar pro priminho, pro amiguinho, não, é meu, é meu. Isso é normal, essa reação. O que a gente precisa é nesses momentos então ensinar a criança que, agora você vai emprestar um pouquinho pro amigo. E tudo bem ele ficar triste, não criticar a criança por isso, mas ensinar, olha, seu amiguinho também quer. Divide com ele, deixa ele brincar um pouco, agora você também brinca. E aí a criança vai aprendendo a dividir com as crianças. É ser exemplo dentro de casa, então é pai e mãe que dividem as tarefas, que se colocam. Na fala, no dia a dia, a gente tem que lembrar que as crianças são esponjinhas, parece que elas não estão entendendo o que você está falando, mas elas estão. E às vezes parece que elas não estão ouvindo, mas elas estão ouvindo tudo, né? E se de repente a gente se mostra sempre egoístas, às vezes comentários que a gente nem percebe, de ficar, tá vendo, esses vizinhos são muito chatos, às vezes no carro dirigindo, né? Pois é. A gente desabafa, fala umas coisas. E agora com esse viva voz de celular que todo mundo conversa dirigindo, às vezes está conversando e sempre está reclamando dos outros, reclamando, a criança vai querendo achar que sempre os outros são ruins. A gente ensina no nosso comportamento, então fala para a criança, olha, vem cá, vamos guardar os brinquedinhos juntos. Então a coisa que criança é normal, espalhar os brinquedos. Se a gente pega na mão, ajuda a guardar, ela vai entender que guardar pode ser chato, e aí ela vai poder compreender que quando fica para o outro, vai ser chato para o outro também. Quando a gente dá limites para a criança, e eu falo para as pessoas, deixa eu chorar, olha, sinto muito, pode chorar, vem cá, vamos guardar, faz outra coisa legal, a criança aprende a sentir dor. E aí, como a gente falou, as pesquisas mostram que quem sente dor consegue compreender a dor do outro, porque vai ver que o outro sente dor. Se a criança sempre teve tudo que ela quis o tempo todo, foi mimada, então vai chorar, não chora, não chora, toma. Quando eu impeço a criança de chorar, ele nunca vai compreender quando que o outro vai sentir aquela dor. Então ele vai ser aquele cara que pode ser agressivo com a namorada, vai ser aquela pessoa que maltrata os amigos, faz bullying, porque ele não compreende, porque ele nunca sofreu quando alguém fez alguma coisa para ele. Então ele sempre teve tudo que quer, ele nunca pôde sofrer uma perda, seja a perda de ter que parar de brincar para tomar banho e dormir. Então ele não consegue compreender a perda dos outros. Que foi o que a gente falou no comecinho da nossa entrevista, né, Yuri? A gente tem que assumir e viver os momentos de felicidade, nossos picos de alegria na vida, mas a gente também tem que se permitir viver o sofrimento. Isso. Chorar, ficar sozinho um pouco. A gente tem que se permitir. A gente percebe muito essa cobrança. Já falamos aqui no programa, a própria questão da rede social, né? Tudo muito feliz, tudo muito perfeito. Então a gente olha aquilo, só tem pessoas perfeitas, felizes. E aí, de repente, quando a gente está triste, a gente não se permite estar triste. Exato. Porque a gente tem essa cobrança cultural e social que eu tenho que estar feliz. A própria cobrança, a gente estava conversando bastante no intervalo. Hoje, a mulher e o homem também, existe uma cobrança muito grande, né, Yuri? Você comentou um pouquinho que a gente está sempre buscando. Então, a mulher, ela precisa ser a melhor mãe. Ela precisa ser a melhor dona de casa, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor... E a gente vai buscando, né? A gente quer ser melhor em tudo. E chega uma hora que dá pane, porque é impossível a gente ser boa, extremamente perfeita em tudo. E você sabe que isso não é novo, tanto que o Winnicott era um pediatra que começou a estudar muito sobre a psicologia muito tempo atrás, para estudar essa angústia das mães, porque elas sofriam muito. E aí ele colocava para as mães assim, você não tem que ser a melhor, você tem que ser suficientemente boa. Só o suficiente, você vai errar, você vai fazer coisas erradas, mas o suficiente que seu filho precisa é o que vai ser suficiente para ele ficar bem. E aí, se você não é a melhor cozinheira, não tem importância. Aí a gente ensina empatia. Então a família se une para todo mundo se ajudar. Então um ajuda na cozinha, o outro ajuda na louça. Esse é outro jeito de ajudar as crianças, fazer eles participarem dos cuidados da casa. Com 3, 4 anos eles podem começar a ajudar a arrumar, nem que seja colocar o travesseiro no lugar certo da cama, ajudar a devolver a toalha do banho para o banheiro. Eu acho que se cobrar mesmo, né, Yuri? Porque a gente
tem essa tendência de se cobrar e querer sempre fazer melhor, melhor. E nunca tá bom, porque a gente quer Mas sempre nunca vai fazer estar bom, melhor. porque nunca vai ser perfeito. A gente vai fazer o suficiente, o que é possível para aquele momento. Foi o melhor dentro do momento possível. E, de repente, poderia ser melhor num outro momento. Naquele momento, era o que era possível. Se a gente tira essa cobrança dessa felicidade extrema que as redes sociais cobram, a gente vai conseguir entender que, às vezes, a gente pode não estar bem e isso tudo bem. É tudo bem não estar bem em alguns momentos. É normal não estar bem, né? Exatamente. Eu me colocar no lugar do outro significa eu poder entender isso. O outro também não tem que estar bem o tempo todo. Então eu posso acolher a dor do outro em vez de tentar fazer o parar só de sofrer. Eu posso mostrar para ele, olha, eu imagino que você vai estar mal mesmo, morreu alguém da sua família, pode chorar. E não, tipo, não chora. Ou eu saio de perto, percebe? A empatia ruim. Tipo, ele está chorando demais, ai, não sai de perto, eu vou ficar mal junto. Opa, então eu não sei lidar com minhas emoções. Porque eu poder ter compaixão é eu poder compreender que ele está sofrendo, até sentir um pouquinho de dor dentro de mim, mas entender que eu posso fazer algo para ele, dar um apoio, dar o ombro e não precisar me adoecer junto. E tudo é uma busca, né, por esse amadurecimento. A gente recebeu aqui uma participação muito interessante, né? A telespectadora elogiou, agradeceu, obrigada, viu, meu amor, pelo seu carinho, pelo respeito com o nosso programa e com os nossos profissionais. E ela comentou, Tati, é super interessante a participação hoje do Yuri, mas como é difícil a gente ter compaixão, empatia e a própria simpatia por alguém que nos machucou demais. Aí a gente já entra no perdão. Isso, aí sim. Que também é muito difícil, né? Na prática da gente, não é fácil. E aí a gente até falou recentemente no programa, e às vezes perdoar não significa esquecer, né? E geralmente a gente não esquece, mas é importante você praticar esse perdão para conseguir chegar, de repente, na compaixão. Porque às vezes aquela pessoa que nos machucou, em um determinado momento da vida, vai precisar. Isso. E a gente está falando de uma situação específica onde você sentiu uma dor. Então, você poder perdoar, assim, é você não gostar da dor que te causou, você não precisa ser a melhor pessoa do mundo, mas é você poder compreender que nesse momento a relação aí não está boa e você não precisa fazer mal para a pessoa de volta. Então, você não precisa só fazer coisas boas, porque às vezes você pode estar numa relação, não sei qual que seria o caso, mas de repente está numa relação até doentia, de alguém que abusa, então você tem que se afastar. Então, a gente não vai poder falar que a gente tem que ajudar todo mundo a qualquer custo, porque a gente não vai ajudar uma mulher que está num relacionamento onde o homem espanca ela, faz mal para ela, ela não vai continuar ajudando ele para apanhar mais. Ela tem que se afastar, porque ela está num relacionamento doentio. Ela pode causar, tá com raiva dessa pessoa. Ela não precisa ir lá e matá-lo de volta. Então, agir pela raiva. Ela tem raiva porque ela está com medo de toda a dor que ela foi causada. E nem por isso ela precisa deixar de ter compaixão, deixar de ter o perdão. Significa eu me perdoar também e poder eu ficar bem. E eu vou cuidar da minha vida agora e fazer com que outras pessoas ajudem. A gente não tem que ser possível de ajudar o mundo todo. Nós temos limitações também. Então, a gente vai ter compaixões, mas até isso vai ser difícil para o ser humano, porque a gente vai ter limites. Vai depender muito da situação. Vai ser muito difícil eu ver uma mulher que apanhou o tempo todo do marido que está doentio e ir lá e tentar ajudá-lo de novo. Não, ele vai ter que primeiro se ajudar, porque ele não tem capacidade de ficar bem estando perto dessa mulher. Essa mulher não vai poder ficar bem perto de um agressor. Então, por exemplo, esses são casos, estou falando um caso bem extremista, para a gente entender isso, que nesse momento ela tem que ter primeiro ter compaixão por ela. Exatamente. Primeiro ela tem que ter compaixão por ela, porque ela fala assim, não, eu preciso me cuidar, porque senão eu vou ficar mal, esse cara está doente. E ele precisa sofrer as punições que toda a nossa lei diz e receber algum tipo de ajuda para que ele não saia de uma prisão, por exemplo, e continue fazendo. Porque nossas prisões hoje ninguém oferece ajuda para que eles realmente se reabilitem, eles só saem pior. Então a gente tem que ter compaixão nesse sentido. Compaixão por um preso não é falar tadinho, é falar assim, alguém está ajudando para que ele não seja libertado e continue fazendo o que ele fez a vida toda? Até onde isso vira um ciclo vicioso? Não significa gostar do que a pessoa fez ou concordar, muito pelo contrário. Você nunca vai concordar com um ato ruim. Ana está participando também pelas redes sociais, está sensacional a entrevista de hoje, com certeza as pessoas precisam pensar mais nisso, né? Compaixão, empatia. A Anne Artesã, que sempre participa conosco, Tati, uso sempre essa frase, né? E penso sempre muito nisso, fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Meus filhos já aprenderam que tudo que fazemos de alguma forma volta para nós. Se colocar no lugar do outro faz a gente pensar o que não gostaria que fizessem com a gente. E aí ela trouxe aqui uma observação, achei muito curiosa em relação à filha. Olha só, Yuri, outro dia eu vi uma aranha em casa, observei que tinha várias pequenas aranhas junto, e ela pôs entre aspas aqui, né, os filhotes. Peguei a vassoura para poder matar e limpar. E aí minha filha gritou, não mãe, não mata. E eu disse, mas são só aranhas. E ela respondeu, mãe, não faça aos outros o que gostaria
que você não gostaria que fizesse com você. E aí ela disse que a filha comentou, você gostaria que viesse e matasse todos os filhos? Na situação, na hora, eu ri demais. E aí ela viu que a gente postou o tema da entrevista de hoje e ela se lembrou dessa circunstância. E ela comentou, Tati, no final eu deixei a aranha lá, eu não matei a aranha na frente da minha filha. Mas é interessante, você comentou, né, de como é importante a gente, desde pequeno, educar os filhos, né, e de fato, não, isso não pode, isso tem que dividir, e se ele chorar, faz parte. E a filha dela está projetando na aranha tudo o que ela aprendeu com a mãe. Então, acho que assim, é assim que a gente melhora a sociedade, é ensinando desde pequeno, é sendo afetivo com os filhos, é sabendo dar colo, dar carinho, dar limites, mas com amor, com carinho, sem a gente fazer bullying com os filhos. Então, a gente também não ensina a se colocar quando a gente, na hora que vê o filho fazendo coisa errada, em vez de ensinar, a gente critica. Olha o que você fez, você sujou todo o meu chão, você. Quando a gente começa a fazer isso, a gente está fazendo bullying e a gente está acusando, em vez de falar, filho, ó, eu não quero você fazendo isso, porque assim está estragando. E aí eu estou falando ele se colocar no lugar do outro. Ó, eu não quero como mãe, porque olha o que está acontecendo. E aí eu consigo fazer ele ensinar no lugar do outro. Historinhas infantis. A gente contar histórias infantis para as crianças ajudam elas a também aprender. Então, as historinhas que falam sobre essa questão de respeito, do sofrimento do outro, do quanto pode ter pessoas más, mas o quanto tem as pessoas que se ajudam, os 7 anões que ajudam a Branca de Neve, que não tinham motivo nenhum para ajudar, mas se colocam para ajudar, mesmo eles não sendo perfeitos, porque nenhum de nós é. Então, um é doente, o outro é o atim, o outro é zangado, ou seja, o cara é zangado porque a criança fica zangada, a gente fica zangado, mas ele não deixa de ser do núcleo bom da historinha. Você percebe? Ele está entre os que querem ajudar. É aquela coisa. E ajudar por quê? Por ajudar. Eles não ganham nada por isso. Então, a gente também conta histórias infantis, falamos de várias outras historinhas que vão podendo construir na criança o imaginário. E a criança projeta na historinha e se projeta. A gente ajuda quando ela vem trazer historinhas da escola. Meu amiguinho estava chorando, não sei o quê. Puxa, filho, o que você imagina? Ah, eu achei que ele estava chorando porque ele caiu lá. E o que você sentiu? Não, deve doer, porque quando cai, dói. Ó, a criança já se colocando no lugar do outro. Então, a gente começa de pequenininho, não adianta esperar chegar na adolescência, na vida adulta, para começar a falar sobre isso, porque a criança já vai ter crescido e não cresceu tendo desenvolvido no nosso cérebro essas habilidades. Então, a gente começa de pequenininho, com exemplo, sendo exemplo, que eu acho que é a principal coisa que as crianças aprendem. Não adianta eu reclamar que meu filho fica muito na internet, com a gente jantando o tempo todo, almoçando em casa, olhando para o celular, em vez de olhar para o filho. Então, a gente tem que ser exemplo e ensinar no nosso dia a dia. E lembrar de fazer a criança poder ser criança. Aí a gente consegue melhorar isso na vida adulta. Para a gente finalizar, Yuri, a gente também estava comentando um pouquinho antes de entrar no ar, essa questão do prazer, né, o imediato, e do que realmente é duradouro. A gente comentou antigamente, hoje, as lembranças que a gente tem da nossa infância, por exemplo, são de momentos da infância. E a gente percebe hoje as crianças, as lembranças são muito associadas a objetos específicos e não a momentos em si, que também tem muito a ver com essa questão da expectativa que a gente espera do outro. Por exemplo, a gente estava comentando no intervalo, uma lembrança que eu tenho da minha infância são de momentos, brincadeiras, e subir na árvore, descer na casa da minha madrinha de carrinho de rolemã com meu primo, e a farra, a bagunça, minha irmã com a minha prima na boneca, enfim. E aí, hoje, as pessoas estão tendo poucos momentos em família, de muitos sentimentos e muito direcionado ao objeto. Mas o objeto, mas eu quero aquela boneca do ano, aquele brinquedo do ano. Ele ganhou a boneca, o brinquedo, veio o prazer. Uma semana depois, aquele brinquedo já porque é um prazer muito instantâneo. Graça, porque é um prazer muito instantâneo. E às vezes a gente também põe essa expectativa no relacionamento do outro, também busca prazeres muito instantâneos com o outro mesmo, pensando na relação. E aí a relação parece que nunca tá boa, porque a gente tem um prazer ali, aí de repente ele já acabou. Aí tem mais um momento ali, de repente já perdeu a graça. Antigamente, um carro. O pai foi e deu um carro para o filho. Que bom que o pai teve a oportunidade e o filho vai ganhar o carro. Mas aquele adolescente que ficou anos guardando dinheiro, o pai fez poupança, tem que guardar dinheiro, e comprou a sua primeira bicicleta, ajudou a comprar o primeiro carro, aquele carro ele tem um outro significado. Exato. Né, Yuri? Principalmente se você for permitindo, ele agregando valores ao poucos do que ele quer. Você vai querer comprar seu carro, então mostrar isso.
Qual é todo o sofrimento, por mais que o pai tenha condições financeiras, mas qual é todo o caminho para chegar a esse carro? Ah, eu tenho dinheiro, já vou comprar um carro top para a criança. Não, primeiro o carro tem que ser o carro mais simplesinho que tem, para ele poder ter desejo de querer se cuidar, melhorar. Hoje a gente vive uma sociedade do excesso. É o excesso de objetos, o excesso de informações, o excesso de coisas que facilita para a gente ter informações, mas as pessoas vivem uma angústia, porque por mais coisas que elas tenham, elas olham ao redor e falam assim, nossa, quanta coisa eu deixei de ter. Então você tem lá um celular, você olha, mas tem mais 550 modelos que eu não tive. Você vai baixar um aplicativo no seu celular, tem mais 5 milhões de aplicativos que você não baixou. Você vai jogar um jogo no videogame, e aí você olha e tem mais 50 milhões de jogos que lançam. Então, assim, hoje o excesso é tão grande que eles têm muito mais do que a gente tinha antigamente. Eles têm mais jogos, têm mais canais de televisão, eles têm mais tudo. Hoje tem mais informação. Isso. Só que eles deixam de ter muito mais do que a gente deixou. Então, a sensação de angústia é muito maior para eles, porque eles têm muito mais, mas a sensação é que eles sempre estão perdendo e deixando de ter. Cria essa ideia da gente querer ter prazer imediato. Então, eu tenho que ter isso, eu tenho que ver tal seriado, mais tal seriado, mais tal seriado, mais não sei o quê, mais tal desenho. E aí chega uma hora que é uma angústia tão grande que eles começam a perder todo o valor da vida. Eles já não sabem o que querem ser quando crescer, qual é o trabalho que eles querem ter, porque parece que nunca nada está bom. A gente ensinou eles a sentirem prazer, a gente não ensinou eles a sentirem desprazer. Não importa quantos jogos de videogame tem, ele ainda tem que dormir 8 horas. Então ele vai ter que desligar, ele vai ter que parar. A gente já chegou a casos extremos, eu cheguei a contar já isso algumas vezes, de ter paciente que para ficar jogando 48 horas, 72 horas de videogame de fim de semana, comprou fralda geriátrica para se colocar fralda, para deixar comida, bebida do lado e ficar 48 horas no computador para não precisar nem levantar para ir no banheiro. Pessoas de 18, 20 anos usando fralda de propósito, só para não largar o jogo. Chegam com as dependências. Então, quando a gente cria muitas ofertas, você cria um sofrimento muito maior, porque o prazer nunca dura. E a gente tira o valor do que realmente traz prazer na vida. Relacionamentos, amigos. Acho que rapidamente, só para contar, tem uma pesquisa, nunca foi feita no mundo. Uma pesquisa faz 75 anos que eles estão fazendo. Foi uma coisa muito incrível nos Estados Unidos. Já é a 4ª geração de pesquisadores que estão seguindo essa pesquisa. Começou antes da Guerra Mundial. E tem ainda participando da pesquisa, já com 92 anos de idade, ainda participando da pesquisa, pegaram adolescentes nos Estados Unidos, 2 grupos grandes de adolescentes, crianças, 12 e 13 anos, e começaram a acompanhar todo ano, por 75 anos. E começaram a perguntar para eles agora, cada ano perguntavam, o que te deixa feliz? E todos que chegaram, muitos morreram, tudo, inclusive um deles foi presidente dos Estados Unidos e participou dessa pesquisa, eles não podem falar qual que é. O que eles chegaram à conclusão, depois de 75 anos acompanhando, foi que relacionamentos foi o que trouxe felicidade. Não foi sucesso no trabalho, não foi dinheiro, porque uns ficaram muito milionários, outros vidas comuns, eles compraram muita gente. E todos os relatos, né? Relacionamento. Começaram a acompanhar as esposas, aí começaram a perguntar para as esposas e, no final, o que vocês sentiram da vida? Relacionamento saudável. E os que tiveram relacionamentos mais duradouros e felizes são os que viveram mais. É isso que a gente tem que resgatar na vida. É o contato com o amigo, é o contato com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com o seu redor. Isso vai agregar a nossa sociedade a ter mais saúde, ter mais sensação boa e menos sofrimento. Mais empatia, mais simpatia, mais compaixão. Exatamente. E se colocar no lugar do outro. Quanto mais relacionamentos, mais a gente aprende a ver o outro. Porque a gente prioriza a relação. Exatamente. E não o objeto ou o prazer imediato. Né? Exatamente. Aí a gente consegue aprender a se colocar no lugar do outro. Quando eu consigo conviver mais com esse outro, quando eu consigo conviver mais com as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Não adianta eu ter uma empatia falsa de, ai, tadinho do fulano lá e continuar no meu dia a dia. Percebe? Ou até fugir para não sofrer. Eu preciso imaginar o que a gente pode fazer como em conjunto, porque é exatamente a capacidade de se relacionar, de ter compaixão, de se ajudar, que fez o ser humano se destacar e sobreviver tanto em relação a todas as espécies. Tem muitas espécies que andam em grupos, mas o ser humano pode desenvolver coisas que outros não podem. E isso vai fazer a gente ficar bem. Obrigada, Yuri. Amei mais uma vez, né? Obrigado que a gente a vocês. possa se permitir agora essa reflexão, com tanta sementinha que o Yuri plantou, né, dentro da gente, que elas possam florescer e que a gente possa aproveitar esse início de semana para pensar mais sobre isso. Contato do Facebook, contato do telefone, quem quiser aí também
ter acesso a outras dicas, orientações, você que passa por algum momento difícil. E todo mês o Yuri está conosco também compartilhando um pouquinho do seu conhecimento e nos confortando de uma certa forma, né? Às vezes é o extremo, né, Yuri? Ou o grupo brasileiro, da população brasileira, é extremamente depressivo, angustiado, triste, ansioso. E a gente tem também aquele grupo extremamente agitado, que busca cada vez mais, e nunca está bom, e a gente sempre quer mais, mas que a gente possa encontrar esse equilíbrio, né? Viver bem, priorizando o relacionamento, que é o verdadeiro... mais de saúde mental. Com certeza. Saúde mental, espiritual. Isso. Manter a mente sã, né? Obrigada, meu amigo. Obrigado a vocês, Amei. obrigado pelo convite. A gente agradece sempre. Até mês que vem, Se viu? Deus quiser.